Olá, sou Margarida Carvalho. Hoje a Yupi Chique encontra-se na livraria FNAC, na Baixa Chiado, para o lançamento do livro Sementes da Razão, da editora Compasso dos Ventos. O Dr. Celso Abraão, médico oncologista há mais de 30 anos, escritor e dramaturgo, escreve sobre o século XIII, período considerado o mais luminoso da Idade Média. A Catedral de Notre-Dame de Reims é o cenário escolhido para este romance criar corpo e alma. Esta catedral reflete a arte gótica de forma esplendorosa. Vamos ainda poder contar com a presença do professor Luís Nadim e Francisca Franque de Lourenço na apresentação deste livro. Fique connosco. ...20 livros já publicados, né? E a partir desse ano estaremos já fazendo uma série de lançamentos dentro das duas linhas editoriais da editora, que são os livros bilíngues, né, dos clássicos da literatura bilíngues, tanto ingleses, franceses e agora também fazendo o trabalho inverso, pegando os clássicos portugueses e brasileiros e fazendo as versões deles em inglês também. Já fizemos o lançamento dos Lusíadas há um tempo atrás na Assembleia da República, uma edição bilíngue. Estaremos agora também lançando os sonetos todos do Camões, também numa versão bilíngue, e ainda este ano a Confissão de Lúcio, do Sá Carneiro. Também é um livro muito significativo dentro da história da literatura portuguesa. E além disso também a outra linha editorial, que é trazer os autores brasileiros que ainda não tinham sido publicados aqui, em Portugal, mas que são de autores que já com um certo reconhecimento no Brasil, para que façamos essa ponte, trazendo mais essa possibilidade do público português ter acesso à boa literatura brasileira também. Quais são os pontos de venda de onde podemos encontrar a editora Compasso dos Ventos? A Compasso dos Ventos está com distribuição nacional. Nós temos em todas as grandes redes de livrarias, a FENAC, onde nós estamos hoje, no Corte Inglês, na Bertrand, na UC, em todas as grandes livrarias do país. Podemos encontrar facilmente os livros em qualquer lugar do país. Por que é que apostaram em Portugal? Nós temos uma ligação afetiva com Portugal, né? Nós temos parentes, meus avós eram portugueses e todos os sócios também têm a cidadania portuguesa. E foi uma forma também de nós partimos, né, para retomar essa ligação afetiva que nós tínhamos com Portugal. Meus avós saíram de Portugal naquela grande leva de imigração da década de 40, né, na época da guerra, e agora nós estamos fazendo um caminho inverso, retomando esses laços afetivos que nós temos com a terra. Obrigado, Fábio. Obrigado a você. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los nesse mais longo. Determinante no livro, na estrutura do livro, um fenómeno chamado o fenómeno da iniciação. Essa iniciação tem 4 provas, certo? Está a ver como eu li o livro? Tem 4 provas. Não vou falar agora das provas, mas este Sementes da Razão está-nos a remeter para uma concepção iniciática. Iniciática tem 4 pontos, já lá vamos adiante ver quais são. E depois temos o nome do autor. Já repararam? Celso Abraão. Celso 5, Abraão 7, 5 e 7, 12, 12 nós fora 3 o número do equilíbrio. Portanto, temos um livro com um número de páginas e feito por um autor que representam cada uma destas composições aritméticas somadas, um número perfeito, um número de equilíbrio. E o título do livro, por sua vez, convida-nos à iniciação e a descobrir quais são essas 4 fases da iniciação. Tudo isto é apresentado de uma forma extremamente interessante e cativante de um romance histórico. E quando eu resolvi escrever Sementes da Razão, foi como consequência da minha vida de médico. Eu sou cirurgião oncológico, eu opero há 35 anos pessoas com câncer, e todo dia eu assisto e participo de um conflito entre fé, razão e destino.
e quanto que a gente necessitaria da fé ou da nossa própria razão para tentar modificar o nosso destino. E eu me vi impedido a escrever algo sobre isso. Mas eu não queria escrever algo sobre a minha profissão, sobre o meu dia a dia, eu queria escrever algo bem diferente. Então eu escolhi esse tema da construção de uma catedral gótica por um contexto histórico de fé, razão e destino, sobre a ótica medieval. Uma catedral gótica, ela representa, principalmente na época, representa hoje, o local ideal para a morada de Deus na Terra. Boa noite, Dr. Celso. Gostava de saber qual foi o que o motivou a escrever As Sementes da Razão. Ninguém escreve um livro porque quer, né? Normalmente nós somos impelidos a escrever um livro, né? E foi o meu dia. Eu sou médico de profissão, eu não sou escritor, eu sou médico, eu sou cancerologista e há 35 anos eu opero pacientes com câncer. E há 35 anos eu convivo com um conflito diário entre fé, razão e destino. Sementes da Razão é um livro que aborda isso, né? Um conflito entre a fé, a razão e o destino das pessoas, né? Seríamos nós donos dos nossos destinos, né? Que instrumentos poderíamos lançar mão para que nós conseguíssemos desenhar melhor os nossos destinos? Sementes da Razão aborda sobre isso. Agora, sobre uma ótica medieval. É uma aventura que passa entre 1285 e 1315. E o cenário é a construção da magnífica Catedral de Nossa Senhora de Reims, na França, e um marco intransponível da genialidade humana, né? E lá os personagens, sobre essa ótica das limitações do pensamento, começam a esse conflito com Deus, com as obras, e começam a ser plantadas então sementes da razão, razão essa que foi explodir no século 17 e 18. Este livro homenageia alguém? Esse livro é homenagem ao homem e essa condição, né, de ser humano. É uma homenagem especialmente ao ser humano que está sempre em evolução, sempre se lapidando, sempre buscando o seu melhor e um mundo melhor. A Catedral de Notre-Dame de Reims foi bombardeada durante a Guerra dos 100 Anos. Ela teve que ser reconstruída duas vezes. A primeira, em 1484, ela sofreu um incêndio muito grande e depois, durante a Primeira Guerra Mundial, os alemães bombardearam com mais de 300 bombas incendiárias a cidade ficou totalmente destruída e a catedral parcialmente destruída. E com essas obras divinas, né, elas resistiram quase todas, como Colônia na Segunda Guerra também, elas conseguiram resistir à violência humana. Isso tem um simbolismo, um significado muito grande. Muito obrigada.